Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ele é o princípio, ele é o princípio. Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós estamos mais uma vez aí começando um estudo bíblico online pelas redes sociais da nossa igreja presbiteriana central. Sejam todos muito bem-vindos e esperamos nós que esse tempo seja de edificação, tempo de esperança, tempo onde a gente possa se alimentar cada vez mais de Deus. Então, boa noite a todos os irmãos que já estão chegando, já estão colocando aí as suas manifestações também, a sua presença. Deus abençoe a todos vocês, a Dorcas, Elisete, Fernando e a todos quantos têm nos acompanhado. Se você também tem alguma colaboração durante esse estudo e quiser também escrever aqui embaixo, na medida do possível a gente vai respondendo. Bom, semana passada nós iniciamos o estudo na carta de Paulo aos Colossenses e fomos até o versículo 11. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar você a ler junto comigo Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos ler sobre um hino que a igreja primitiva cantava, entoava no século I, que é
pequeno trecho que eu acabei de cantar aqui. Uma canção que eu musiquei há algum tempo, uma letra que eu musiquei há algum tempo, baseado nesse texto aqui. E nós vamos até o versículo 23. Portanto, você que entrou aqui nessa live, compartilhe aí com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso à edificação a partir das Escrituras. Bom, texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 12, tem um trechinho, uma palavrinha ali no final do versículo 11 que acompanha o versículo 12, que diz: com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Bom, nós já sabemos que esse é um texto, uma carta dirigida aos irmãos que estão na cidade de Colossos. São gentios, ou seja, não eram participantes da tradição judaica, não eram judeus. E o apóstolo Paulo, que foi convidado, foi chamado, foi enviado por Deus para esse ministério de pregar a palavra aos gentios. Ele aqui está, depois de falar da importância desse evangelho que chegou aos colossenses e transformação que aconteceu nessa comunidade, e você pode ver isso no vídeo anterior. Agora ele está fazendo um convite para que com alegria possam louvar a Deus, agradecer a Deus. E essa é uma introdução do hino que eles vão cantar e que está escrito aqui nessa carta. Então no início ele diz a maneira como eles vão dar graças ao Pai. Ele está dizendo, com alegria nós vamos dar graças ao Pai. E aí ele vai dizer um dos motivos que ele vai dar graças ao Pai, que ele é um Deus que fez. Ou seja, ele não fez apenas um povo específico, não fez apenas o povo de Israel, mas ele está dizendo aqui em específico também para os gentios que estão nessa localidade. Ou seja, Deus também fez os gentios, Deus também fez aqueles que não estão presos a esse arraial de Israel. Ou seja, com alegria dando graças ao Pai que vos fez. Ou seja, Deus não pode ser enclausurado numa teologia única, num espaço pequeno. Deus é criador de todos, de todas. Deus é Deus sobre tudo, sobre todos. E aqui não está Deus restrito a apenas um povo. Deus também fez os gentios. Deus nos fez, Deus fez a todos nós. E aqui ele diz, vos fez, e vos fez idôneos, ou seja, ele vos habilitou a parte que vos cabe na herança dos santos, na luz. Ou seja, esses santos aqui, que no Antigo Testamento estava ligado à hierarquia celestial, agora é um título para os discípulos de Jesus. É um título para a igreja de Jesus. Aqueles que são separados por Deus para essa herança. E aí, no versículo 13, ele começa a também dar explicações sobre essa ação de graças. Por que nós damos ação de graças a Deus e com alegria? Por que nós temos alegria? Ele diz, porque ele, o Pai, ele nos libertou. É interessante porque ele vai fazer um link, uma chave de interpretação com o texto de Êxodo. A ideia de libertação do povo de Israel do Egito, ou seja, de um ambiente de escravidão, de um ambiente de um ethos, de uma vivência social contrária ao propósito de Deus na terra. Portanto, aqui ele está dizendo, vamos dar graças a Deus com alegria. Por quê? Porque ele nos libertou. Nos libertou de onde? Do império das trevas. Ou seja, de um ambiente de escravidão, de um ambiente onde não existe luz, de um ambiente onde nós praticávamos a injustiça, onde nós não agíamos com equidade, onde nós não amávamos como Deus nos ordena a amar. Um ambiente de escravidão. Esse ambiente de trevas era um ambiente conhecido pelos colossenses.
Porque antes do evangelho chegar, era justamente essa maneira e esse ambiente em que eles viviam. Não só no mundo de fora, mas esse mundo de fora, de trevas, de escravidão, de ausência de luz, também habitava no interior deles, de forma que eles agiam conforme o mundo, ou seja, conforme a injustiça, conforme a luxúria, conforme toda espécie de relacionamento perverso. E aí ele está dizendo aqui que vamos com alegria dar graças ao Pai, porque Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante porque também há um diálogo, não só com o texto de Êxodo, mas também há um diálogo com o texto da narrativa da criação, onde tudo antes de Deus falar, de Deus se manifestar, era escuridão, era trevas. E a partir do momento em que Deus fala, haja luz, a luz passa a existir. E é justamente no momento da palavra chegar a essa comunidade, a luz passa a existir. E não apenas uma questão teórica, teológica, mas as ações desses colossenses também são convertidas. Ou seja, um mundo de trevas, um mundo de ações negativas, injustas, sem prudência, agora é convertido em luz, em justiça, em amor, em comunhão, em atenção para com os outros. E aí ele diz aqui também, esse reino do Filho do seu amor, versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, os colossenses aqui, portanto, viviam pendentes dessa redenção e pendentes também da remissão dos seus pecados. Se eles estavam nesse estágio, se eles estavam nesse nível, o apóstolo Paulo aqui está apontando para a necessidade de uma transformação, de um levar de um local, de um ambiente e de uma maneira de viver sem luz, agora para a luz. E, portanto, a palavra de Deus, o transportar de Deus, significa a salvação, significa o perdão, a redenção, mas significa também a mudança de vida. Não importa apenas a gente dizer que Deus nos salvou, que os nossos pecados foram perdoados, nós fomos redimidos, se nós continuamos com as mesmas práticas de vida. Portanto, esse Deus que nos transfere de um lugar para o outro, ele não está apenas transferindo escatologicamente, mas ele está também nos transferindo de uma maneira de um nascer de novo, de uma nova experiência, de um novo caminhar, de um novo olhar. Portanto, não adianta a gente dizer que participa da igreja, não adianta a gente dizer que foi batizado, não adianta a gente dizer que lê a Bíblia, que a gente tem doutorado em teologia, se a gente não entendeu que essa transferência não significa ser transferência de não ir mais naquele lugar e agora eu só vou na igreja. Não significa, eu não vou mais em determinados ambientes, mas eu vou todo domingo na igreja. Bom, o texto não quer dizer isso. O texto aqui está sendo claro para nós que essa transferência é uma transferência de redenção, de remissão e de transformação de vida. É interessante que nos tempos que nós temos vivido, onde nós não podemos, por cautela, por amor também aos outros, por solidariedade, ir ao templo, nos reunir, isso também nos deixa um exemplo muito claro, como nós temos vivenciado o Evangelho, ou seja, como nós temos vivenciado esse novo posicionamento que Deus nos consagrou a partir da pessoa de Jesus. E aí, a partir do versículo 15, o hino começa. E esse hino é inserido, portanto, no texto aos Colossenses, que diz assim: este, ou seja, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essas duas palavras são importantes aqui. A imagem, porque está relacionada com Deus, e primogênito, que está relacionado com criação.
Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se nós quisermos ver a Deus, nós precisamos ver Jesus. Olhar para Jesus. Como o próprio discípulo, salvo engano, no Filipe, né, pergunta, mostre-nos o Pai. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele é a plenitude de Deus. Se nós quisermos entender Deus, entender o amor de Deus, precisamos olhar para as expressões de Jesus, para o movimento de Jesus, para as ações de Jesus, para as palavras de Jesus. Ou seja, a imagem de Deus é Jesus. E ele é o primogênito de toda a criação. Isso aqui significa que ele tem toda a autoridade sobre a criação, sobre tudo que foi criado. Ou seja, nada veio antes de Jesus. Tudo veio a partir de Jesus e está pendurado em Jesus. A expressão nele, por exemplo, ela se repete algumas vezes nesse contexto. E o texto continua dizendo, pois nele, ou seja, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Bom, esse versículo aqui está dizendo exatamente aquilo que foi preparado no versículo 14. Ele, na verdade, é o primogênito, tem a autoridade sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E tudo aquilo que ele vai elencar aqui são as questões invisíveis. Ou seja, a questão dos tronos, as soberanias, principados e potestades. E por que ele vai frisar isso? Porque nessa comunidade, nessa região, havia uma grande tentação também para cultos aos seres espirituais. E isso a gente vai estudar mais para frente. Então, acima dos seres espirituais está a pessoa de Jesus. Acima de tudo aquilo que possa ser cultuado pelo ser humano, está a pessoa de Jesus. Esse texto, esse hino, vem para centralizar a pessoa de Jesus. É por isso que ele é chamado também de hino cristológico. Não há nada acima de Jesus. Ele veio nos libertar das tentações de inclinação ao culto a outros seres. E é curioso porque desde o Antigo Testamento havia uma preocupação muito grande em relação a isso, porque outras divindades, outros seres espirituais cultuados por outros povos traziam para Israel escravidão. E Jesus veio justamente para libertar, tirar das trevas para a luz. E nesse contexto aqui nós entendemos que a adoração a outros seres pode levar à escravidão, pode levar a medos, a pânicos, mas Jesus é o Jesus que nos liberta. Não é o Jesus que nos aprisiona, é um Jesus que liberta consciências, é um Jesus que não causa pânico, é um Jesus que não causa medo, mas é um Jesus que nos ama, é um Jesus que, se nós pudéssemos dizer, nos aprisiona pelo medo, pelo amor, melhor dizendo. Nós somos prisioneiros, cativos do amor de Jesus. Somos dependentes do amor de Jesus. Não pelo medo, não pelo pânico, não com medo de ir para o inferno, mas pelo amor de Jesus. E aí, nesse sentido, que o texto está dizendo sobre a autoridade dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele, ou seja, ele está sobre todas as coisas. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Mais uma vez, frisa a importância da superioridade, da centralidade da pessoa de Jesus no culto comunitário e também no culto particular de cada cristão. No versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Note que existe uma separação aqui do corpo da igreja. É claro que a igreja também é um corpo, mas aqui, esse sentido, ele está trabalhando a ideia do corpo como toda a criação. Ele é a cabeça de todo mundo, de todo o universo, de toda a criação.
mas ele também é a cabeça da igreja, que também é um corpo, como será dito por Paulo em outras cartas, né? A igreja como sendo um corpo com muitos membros. Mas aqui o sentido original, ele está dizendo que ele é a cabeça de toda a criação e ele é a cabeça também da igreja. Ele tem autoridade sobre toda a criação e sobre a igreja. Ele é o princípio, tem toda a autoridade, o primogênito de entre os mortos. Ou seja, ele é o princípio de tudo e ele é o princípio também, o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Note aqui como o hino enfatiza a centralidade da pessoa de Jesus, né? Não é uma centralidade em seres, em si mesmo, na comunidade religiosa, mas na pessoa de Jesus. Não é no reformador A, reformador B, no pastor A, no pastor B, em qualquer liderança, em qualquer seres, absolutamente. A centralidade da igreja é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, que é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a igreja precisa estar submissa à pessoa de Jesus, à palavra de Jesus, à ordenança de Jesus, porque é Ele que nos liberta. Ele não nos aprisiona, mas Ele nos liberta para uma vivência nova. E o texto continua, verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, toda a plenitude de Deus. Há uma outra tradução possível que diz, ao Pai agradou que nele habitasse toda a plenitude, ou toda a plenitude quis residir nele. Aqui a plenitude pode ser entendida também como todo o poder de Deus, ou como todo o ser de Deus, ou como toda a plenitude de Deus. E aí, como nós dissemos anteriormente, se quisermos entender mais de Deus, olhar para a imagem de Deus, que é Jesus, e nele está a sua plenitude. E no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ou seja, na morte, na cruz do Calvário, por meio dele, ou seja, de Jesus, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui existe um outro elemento importante, que é o corpo de Jesus. A humanidade de Deus. A paz sendo instaurada pelo corpo de Jesus, Deus encarnado na cruz de Cristo. Nessa época aqui também havia uma grande crítica em relação a essa ideia da importância do corpo. E aqui o apóstolo Paulo já falou sobre a ressurreição, e que é a ressurreição do corpo, não é uma questão assim da alma, né, mas é do corpo, a ressurreição do corpo. Está dizendo que a paz veio por meio do sangue, ou seja, vindo do corpo, na cruz do Calvário, corpo de Cristo, e reconciliou consigo todas as coisas. Ou seja, os gentios, os colossenses, poderiam agora ser abençoados e contemplados pelo corpo de Cristo. A divindade em Jesus, encarnada na pessoa de Jesus, que morreu. O apóstolo Paulo aqui tem maior cuidado em tecer sobre a cruz de Cristo, a morte de Cristo, porque foi necessário Jesus morrer para que houvesse a paz e a reconciliação de todas as coisas, quer na terra, quer no céu, por meio do sangue de Jesus. E aqui termina o hino. E aí, a partir do versículo 21, ele vai trazer uma conclusão e vai começar a fazer também algumas aplicações para a igreja. Ele diz, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só que coisa curiosa, porque no versículo de número 13, ele está dizendo que antes os colossenses estavam no império das trevas, e todos aqueles que estão no império das trevas estão sujeitos a produzirem obras
malignas, aquilo que prejudica o outro. Então agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, antes obras malignas, porque eram dessa esfera do império das trevas. Agora reconciliados por causa do corpo de Cristo, da carne de Cristo, mediante a morte de Cristo, nós somos apresentados, os gentios, os colossenses são apresentados santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Queridos, nós temos aqui uma lição importante, porque há muitas pessoas ainda nos dias de hoje querendo pagar os seus próprios pecados a partir das suas penitências. Há muitas pessoas achando que no céu vai ter uma espécie de telão, né? Uma espécie de cinema, passando todos os seus pecados, mostrando a nossa história de vida. Mas é importante a gente entender que nele nós somos apresentados por causa de Jesus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso é muito forte, isso é potente demais no Evangelho, na teologia paulina. Não há sobre nós nenhum peso do pecado, porque esse peso, essa responsabilidade, todo esse julgamento, isso tudo foi, toda essa maldição, isso tudo foi direcionado para a cruz de Jesus. Jesus levou sobre si todo esse peso, toda essa maldição, toda essa desgraça, toda essa culpa. Portanto, é por isso que pode existir a paz de Cristo em nós. É por isso que existe a salvação e a certeza da salvação que temos por causa da ação vicária, por causa da ação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Há outro texto também de Paulo aos Romanos, que é importante a gente fazer aqui um link, né? Abrir um parênteses para poder falar, respaldar um pouco sobre isso. Romanos 8, versículo 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe condenação. O trono não é sobre julgamento a respeito dos nossos pecados. É importante que a gente alivie as nossas consciências a respeito disso. Mas no versículo 23, ele ainda continua fazendo um link com o texto de Êxodo, onde ele vai dizer: se é que permaneceis na fé. Significa o quê? O cristão perde a salvação? O texto não está dizendo isso. Ele está trabalhando aqui um link interessante com o texto, com a trajetória do povo de Israel no Egito, onde muitos saíram, foram libertos e ficaram pelo meio do caminho porque desobedeceram e abriram mão, muitos, da promessa de Deus encontrarem avante, porque preferiram as coisas que iam contradizer aquilo que era da vontade de Deus. E aí ficaram no meio do caminho. E muitos, portanto, nessa época também, sofreram danos, porque acabaram abrindo mão daquilo que era uma ordenança de Deus, no sentido de obterem a paz que excede todo o entendimento. E o texto diz: alicerçados e firmes, não deixando afastar da presença do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, esse evangelho que foi pregado e que chegou até eles, como diz no versículo de número 6 do capítulo 1 que nós lemos, né? Ou seja, essa palavra, a verdade do evangelho, versículo 6, que chegou até vós, como em todo mundo. E o texto termina dizendo: do qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, me tornei diácono, me tornei servo. Ou seja,
o apóstolo Paulo é apenas uma ponte, uma ferramenta para que esse evangelho chegasse a muitos lugares. Lembrando que o apóstolo Paulo não fundou essa igreja, foi Epáfras. Mas o apóstolo Paulo foi muito usado para poder enviar o evangelho a tantas pessoas, a pregar o evangelho a tantas pessoas. Nesse sentido aqui, queridos, nós precisamos entender que não é o apóstolo Paulo o detentor da palavra. Não é ele o responsável e a pessoa mor, né? O título maior, aquele que não erra, aquele que não falha. Não, ele é apenas uma ponte, uma ferramenta para que o evangelho seja enviado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas somos uma ponte para que esse evangelho possa chegar e libertar consciências do medo, do pânico, trazer palavras de esperança. Eu gostaria de encerrar pensando justamente nisso, nessa aplicação a respeito do evangelho. Porque se nós fomos transportados de um local onde nós produzíamos obras malignas, mas que afetavam a nós e aos outros, agora temos uma outra consciência, uma outra vivência, uma outra forma de agir e produzir também. E aí, nesse sentido, eu quero desafiar você, a fim de que a sua boca, a sua mente, o seu coração estejam inclinados a ser ferramentas desse evangelho, a ser ponte desse evangelho para outras vidas. E que outras vidas possam, em nome de Jesus, serem impactadas pela sua vida, que agora está num outro ambiente, está numa outra esfera. Portanto, aquiete seu coração e acredite que Jesus está sobre tudo, sobre toda a criação, sobre todos os seres. E Ele é dono do nosso coração, dono das nossas mentes, e a Ele nós devotamos toda a nossa gratidão. E aí, termino mesmo agora dizendo sobre aquela introdução que o apóstolo Paulo diz: vamos dar graças ao Pai com alegria, porque Ele nos libertou do império das trevas, um local de medo, um local de incertezas, um local de produção e de ações que feriam os outros corações. Esse é um período onde nós estamos fechados nos nossos lares, a gente também inclinar os nossos olhos para dentro de nós e refletirmos um pouco da maneira em que nós estamos agindo e vivendo o Evangelho. Será que a nossa prática de Evangelho, será que a nossa vivência, produção no Evangelho tem sido uma produção que condiz de modo digno da palavra de Deus? Que Deus nos use na nossa casa nesse período, que Deus nos use de forma muito especial, ok? Bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Vamos ver aqui quem chegou depois. Rafael, grande abraço, Rafael, para você, para sua família. Renato, Casa de Recuperação Nova Chance, ligadinha. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Que Deus possa trazer muitas pessoas do império das trevas, transportar para o reino da luz. Ok, Fernando, obrigado, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nós vamos orar, pedir a Deus que continue nos abençoando e colocando sobre nós essa vontade de produzirmos a partir do reino da luz. Pai, queremos te agradecer por esse tempo juntos, onde a gente pôde compartilhar da tua palavra, refletir um pouco mais a partir desse texto e que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todos aqueles que estão nas suas casas e aqueles que não têm podido e têm a necessidade até mesmo de ir trabalhar, que o Senhor possa guardá-los e dar condições a eles, ó Deus, de que sejam, de certa forma, guardados pela tua boa mão. Nós oramos, ó Deus querido, pelo tempo em que nós estamos vivendo e pedimos a tua proteção, a tua cura, o teu zelo sobre cada um de nós. Abençoa a tua igreja e as nossas famílias em nome de Jesus.
Queridos, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.